Um dos ambientes mais hostis que tem no futebol brasileiro, que é o Mineirão montado, e contra um dos principais times do Brasil, que é o Atlético Mineiro. O que você pode falar e avaliar da atuação de São Paulo, que sai, na tua visão, mais fortalecida por um jogo tão decisivo, que é esse de quinta contra o Palmeiras? Bom, boa noite. Eu só tenho orgulho dos caras que eu trabalho, porque diante das circunstâncias de hoje, a gente vir aqui, e eu acho até que se a gente acreditasse um pouco mais na vitória, nós teríamos conseguido. Então, assim, de se destacar o trio de defesa, Rafinha fazendo, acho que achando uma função e que em linha de 5 ele se adequa mais pela qualidade que ele tem. Logicamente que existe a falta do jogo aéreo, mas a compensação da qualidade técnica. O Luizão, como você falou, fez uma partida gigantesca. Miranda mantendo um nível de atuação extremamente bom. E o Pablo hoje fez uma boa partida. O Pablo que vinha alguns jogos ainda, mas hoje fez uma partida assim muito digna. Eu acho que nós poderíamos almejar a vitória. Nós estivemos tão perto da vitória quanto o Atlético teve. Eu acho que nós tivemos números muito parecidos de chance, de oportunidade. E assim, eu acho que o torcedor, como eu sempre falo para vocês, nós podemos não ter o melhor time, talvez o melhor elenco do campeonato, mas nós temos comprometimento e a briga, a luta é algo que eu acho que o torcedor reconhece desse time, independente de qualquer circunstância. Rogério, você falou, né, desse momento do São Paulo, do jogo de hoje, poderia ter saído até com a vitória. Sim. Mas eu gostaria que você falasse se a base de Cotia pode acabar sendo a parte da solução de todos os seus problemas, porque a cada jogo a gente vem para a coletiva falar desses meninos. Eu acho que eles vão ajudar com o passar do tempo. Alguns já vêm há algum tempo, né? Igor, Nestor, Wellington, Sara, né? Já de uma maneira diferente agora, mas também ajudando o clube, que é, né, através do investimento que foi feito nele, ele dando retorno ao clube, e tantos outros jovens jogadores. E agora essa safra do Sub-17, principalmente, que vem subindo, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calma com eles, vão ganhar minutos em determinados momentos. No futuro, sem dúvida nenhuma, eu acho que eles têm de ser a solução diante dessa situação financeira que o futebol brasileiro, não vou nem colocar o São Paulo, mas a grande maioria dos times do futebol brasileiro vive. Eu gosto de dar espaço, gosto porque eu vim de lá, eu vim dos meus 17 anos morando embaixo das arquibancadas do Morumbi, então eu sei, né, o quanto foi difícil chegar ao profissional. Depende muito deles, da ideia que eles comprarem, do comprometimento que eles tiverem, e mesclando com a experiência, a gente não pode deixar de se destacar. Eu acho que não é Cotia vai resolver, mas Cotia pode ajudar numa mescla com jogadores mais experientes, contratações que venham, o São Paulo também precisa. O que nós não podemos é fazer contratações equivocadas, e nem que a gente não consiga pagar, mas dentro do que nós sempre... Eu acho que é um clube aberto a boas negociações, não pode cometer erro grotesco, porque senão compromete a situação financeira do clube. Então nós não vamos, ao menos o meu comprometimento com o clube é tentar resgatar um pouco do que a gente conhece do São Paulo, ou seja, trabalhar para diminuir dívida, diminuir folha salarial a longo prazo, lançar muitos jogadores. Agora, aí também tem que ter a paciência das pessoas, porque para sanar essas dificuldades todas, nós não vamos conseguir ter os nomes que as pessoas às vezes esperam. Então, mas com o meu time, com o time que eu trabalhei 25 anos, o meu comprometimento é esse. Você vê que nós acabamos um jogo com o meio de campo sub-19 hoje. Acabou com o Pablo, com o Moreira e com o Rodriguinho, né? Ou Thales, se vocês quiserem, que jogou o tempo todo, né? Mais um garoto de 19, Luizão? 19, 20 anos jogando na zaga, e assim vai. Agora, tem que ter paciência. Se você disser assim, não, nós vamos ganhar aqui título. Não sei, cara, nós vamos brigar pelo máximo de desempenho possível, chegar o mais longe possível, mas para você equacionar tudo que tem no São Paulo, que aconteceu de maneira onde o clube foi devastado, requer tempo, seja comigo, com outro profissional, com esse presidente, ou no futuro com um outro presidente, com essa direção, com outra, mas requer profissionalismo, paixão e abrir mão de algumas coisas em detrimento de diminuir folha salarial, baixar custos e tentar restabilizar o São Paulo no mercado. Rogério, agora o São Paulo teve um time inteiro de desfalques para a partida de hoje.
Dentre eles, 5 jogadores estavam suspensos pelo terceiro cartão Sim. amarelo. Quanto que te dá de alívio para, pensando em quinta-feira, você ter o retorno desses 5 Sim. e ainda a possibilidade do Unicamp? Primeiro, me dá um alívio muito grande ter um dia mais de recuperação. Eu sempre repito para vocês, o jogo de domingo para quinta tem uma diferença muito, mas muito grande do que o jogo de quinta às 9h30 da noite para o de domingo às 6 horas da tarde. Esse dia é um dia propício para a gente conseguir se recuperar melhor. Tem a volta do Léo, tem a volta do Diego, volta do Nestor, Luciano e Neves, né? Isso ajuda bastante. Nós vamos ter uma batalha muito grande na quinta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e em seguida jogos de Campeonato Brasileiro de 3 em 3 dias. Depois de quinta é domingo, quarta e sábado. Ou seja, quanto mais jogadores nós tivermos, quanto mais jogadores tivermos, e também quanto melhor condição física esses jogadores que estão voltando do departamento médico tiverem, porque não adianta tê-los à disposição sem que eles tenham uma condição de entregar o que esse time entregou em matéria de... Pode deixar com seguro. Em matéria de intensidade no dia de hoje. Então, eu acho que esse é o mais importante, que os jogadores voltem. O Unicamp pediu mais dias para treinar, e eu entendo que é importante realmente que ele tenha, porque o torcedor vai cobrar ele, o cara que nós contratamos do Atlético. Então, é justo que ele se prepare bem para quando retornar, esteja com força máxima. Rogério, eu queria te perguntar sobre 2 coisas que aconteceram hoje dentro de campo. Sim. A primeira é o protesto Sim. pela mudança de Pelé logo no primeiro minuto do jogo. E a segunda é um relato do Hulk na saída do campo, do qual teria sido ameaçado pelo Darão, falando que cuidado com o que você vai falar lá fora. É o que o Hulk falou que o Darão podia sair. No seu tempo todo de futebol, você já viu um árbitro falar com o jogador, cuidado com o que você vai falar lá fora? Com o tempo de jogador, eu joguei quase 1.300 jogos, eu já vi tudo que você possa imaginar. Mas eu não vejo o Daronco, mesmo que ele tenha falado isso, não vejo pela maldade, sim, com maldade, não vejo com maldade, vejo como até uma autodefesa, porque há uma pressão muito grande dentro de campo. Acho que está havendo um preciosismo extremo do VAR. O VAR está, assim, eu acho que está chamando muitas situações, demorando. O lance que eles tentaram jogar um pênalti do Miranda é vergonhoso você ter a intervenção do VAR. É desnecessário. E falo a favor ou contra, também não tem problema quando tiver alguma coisa pró-São Paulo, que seja, mas assim, é uma tentativa de pressionar o árbitro, que o VAR trouxe mais pressão do que o árbitro tinha antes, porque ele marcava e o jogo seguia, né? Mas assim, uma coisa é você determinar uma linha de impedimento, uma bola entrou, não entrou, uma coisa mais clara, mas assim, com a pressão de 52, 53 mil pessoas hoje aqui, cada lance que gera qualquer... Assim, o árbitro tem a convicção, ele está olhando, ele tem que seguir o instinto e a convicção dele. E o VAR tem que parar de encher o saco, chamar, nós vimos o River ser eliminado com um gol normal. O River foi eliminado, não estou nem falando do futebol brasileiro, para não citar exemplo, mas tinha brasileiro envolvido, se eu não me engano, no negócio. Então, parar, porque o VAR não é isso. O lance é claro, para quem jogou futebol, o lance é claro, é cristalino. E também, às vezes, que acaba favorecendo a gente, também tem lances que são cristalinos, que não precisam. O VAR tem atrapalhado. O cara lá da cabine está decidindo o campeonato. É o campeonato no mundo que deve ter mais pênalti. Todo jogo se quer inventar um pênalti. Chega nos últimos 5 minutos, só joga pelo VAR. Você não joga mais pelo jogo. Então, assim, é lamentável. E a outra parte, você me falou da pergunta? Eu não sabia do protesto antes de começar, eu tentei me colocar ao par. É uma mudança de lei que querem fazer, né? Um deputado, não sei o nome do deputado, que já há 5 anos vem tentando tramitar essa lei no Senado, e foi colocada em votação agora essa lei, que tira vários direitos do atleta de futebol. E o atleta está certo, nenhum atleta foi ouvido, nenhum treinador foi ouvido. Mas como só se faz política nesse país, então, o jogador, quando tem um contrato em vigência, tem que ser mandado embora e não recebe mais nada. O jogador tem uma dívida para receber do clube, ele parcela, você sabe como é, querem aumentar agora o direito de imagem. Em todos os lugares quase, o que atrasa? O direito de imagem. Então, assim, uma lei que beneficia... Aliás, o próprio sindicato dos atletas nunca fez nada pelos atletas. O sindicato dos atletas, ao menos da onde eu trabalhava, nunca fez nada. E continua agora o governo, agora investindo, ouve os clubes. Não ouve os atletas, eles estão certos em fazer protesto. Por que você vai tirar o direito de... É a mesma coisa que você tirar o direito de qualquer de vocês, trabalhadores da imprensa. O teu direito, você não pode
Você não é obrigado a assinar um acordo com ninguém, contratar ninguém, você é obrigado a estipular o valor que você quer pagar, mas façam as coisas direito. Não tramitar no Congresso uma coisa escondida há 5 anos, tentando tirar, não é nem benefícios, é direitos, são direitos. Tirar direito dos atletas, e um deputado que senta lá no ar-condicionado, enfia no Congresso, no Senado, para ser aprovado uma lei, sempre tudo no escuro, como é feito com tudo nesse país, quase. Eu acho que os atletas estão mais do que certo, e tem que ir muito longe, tem que contratar assessoria jurídica para tudo, para defender os seus interesses, sim. É de interesse, não adianta agora querer abrir mais percentual para direito de imagem, sendo que a maioria dos clubes sofrem para pagar o direito de imagem. Não, você não tem condição de pagar por aquele atleta, vamos atrás de outro. Pagamos menos, mas todos sejamos corretos. Rogério, eu queria falar individualmente do Luizão, né, que a gente citou no nosso Sim. primeiro papo. O Luizão entrou numa circunstância ruim, né, de lesão grave do Arboleda, suspensão do Léo e do Diego, que são os dois titulares, e teve uma ótima atuação no Mineirão, nessa primeira exibição dele de Brasileirão. Quais são as características do Luizão que chamam a tua atenção e quanto você acredita no potencial dele? É que a venda da dificuldade pode trazer oportunidade, né? As grandes dificuldades podem gerar oportunidade, cada um entende de uma maneira. Ele pode dizer, puta, entrei numa fria, ou ele pode dizer, entrei para marcar talvez o melhor atacante do país, que é o Hulk. Concorda comigo? Então acho que ele aproveitou a situação, jogo aéreo firme, é um jogador firme, de jogo aéreo firme, foi bem hoje na caça, nas individualidades, claro que precisa se ajustar, mas teve uma boa postura hoje. No jogo que ele teve um jogo que ele entrou, ele não teve tão bem, agora recentemente que ele jogou alguns minutos, ele não teve tão bem, mas hoje foi um dos grandes destaques do nosso time. Tem que aproveitar, não existe idade, não existe oportunidade. O jogo era muito difícil, sim, talvez um dos mais difíceis nossos no campeonato. Talvez os 2 próximos jogos, talvez sejam 2 dos mais difíceis do campeonato. Mas ganhou espaço. O Rafinha, aos 36, pode se reinventar. Não tem altura, mas pode se reinventar numa posição que, desculpa, linha de 3, para o Rafinha chegar no fundo, nós todos sabemos, e o Rafinha sabe que já é difícil para agredir o fundo toda vez. Hoje ele teve melhor recomposição defensiva do que quando ele joga de lateral, por quê? Porque as distâncias que ele percorre são menores. E ele tem um passe que poucos zagueiros no Brasil têm essa condição de passe. Ele não se aperta com a bola. Vem do jeito que vier, ele domina, acha um bom passe. Agora, lógico, tem a dificuldade da bola aérea. Então, contra determinados jogos, determinados times que não sejam tão altos, é um cara que pode fazer essa função de terceiro homem de zaga. E linha de 4, sim, aí ele pode trabalhar normalmente com um lateral esquerdo que apoia bastante, fazendo a compensação. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, cerramos com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos.